Notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes e espectadores da Jovem Pan, nosso programa de meia hora de descontração semanal Zoeira Cultural. Esse é o 29º episódio, lembrando que todos os episódios estão disponíveis em jp.com.br/zoeira. Hoje nós temos um convidado especialíssimo para falar de um tema que vai dar o que falar. Mas primeiro eu vou apresentar o time da bancada, meu compadre Emilinho, filho de Emílio Surita. Na verdade, o Eric Surita aqui ao meu lado. Salve, salve. Sempre uma honra estar aqui do lado do Felipe. Moleque. Também trouxe nosso parceiro que você já vai apresentar aqui. André Alba, diretamente do Pânico também. Salve, salve aí, grande Felipe, é uma honra estar aqui, meu compadre Felipe Moura Brasil, sempre aprimorando essa imitação aqui. Como é que tá hoje? Tá tranquilo? Esse gerúndio é eterno, né? Sempre aprimorando e nunca chega ao ideal. Emilinho, eu te interrompi aí, você ia falar mais o quê? Fala. Não, nosso grande imitador Alba tá aqui, estamos aqui voltando, né, a bancada do nosso querido programinha Zoeira Cultural aqui ao lado do meu galã. O diminutivo é só em razão do tempo, que é de meia hora, mas esse é um grande programa e hoje temos também para compor a bancada aqui uma convidada ilustre que já fez outras participações na Jovem Pan, a minha querida humorista Cris Paiva. Salve, salve, Cris. Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu tô me divertindo muito. Nem começou o programa, eu já tava rindo aqui, gente. Tá maravilhoso o tema hoje. Estou muito honrada de estar aqui nessa data. Foi por causa desse tema que eu chamei a Cris Paiva, porque tinha que ter aqui um componente feminino nessa bancada. Então, o nosso convidado acabou de lançar um livro. Eu vou começar falando logo o nome do livro, né? É o Almanaque do Pênis Brasileiro. E vocês podem ver na mão da Cris Paiva. Está exibindo, para vocês que nos acompanham com imagens no YouTube, o Almanaque do Pênis Brasileiro. Haja curiosidade aí dentro desse livro. E o autor é um dos melhores jornalistas do Brasil, com quem eu tive o privilégio de trabalhar na Veja. Eu era colunista, ele era jornalista lá e hoje está na Cruzoé, fazendo matérias internacionais com um padrão de qualidade altíssimo. Meu compadre Duda Teixeira. Salve, salve, Duda. Salve, salve. Salve, Felipe. Obrigado pelo convite aí. Muito legal estar aqui com vocês. Vi que o livro já está na mão aí de vocês. Podem já brincar já tá na mão da Cris, né? Não, veio pra minha mão, não largo mais, gente. Com esse nome. Já, né? Já tá na mão dela, né? O pênis brasileiro já tá na mão da Cris Paiva. Agora, já temos uma participação remota aqui, mas que no momento saiu da tela, porque ele é assim. Vocês sabem de quem eu tô falando, mas daqui a pouco ele reaparece na tela enquanto não está. Ó, vai voltar agora pra tela. Vocês que nos acompanham no YouTube já tá dando a sua risadinha. Ele que às vezes falta porque é uma estrela internacional. Lorde Vinheteiro, feliz 2020 pra você, Vinheteiro. Salve, salve. Feliz 2020 nada, o ano já começou mal, já começou cheio de dor de cabeça, e quem falar que melhorou a vida em 2020 é um mentiroso. Pra vocês verem como o Lorde Vinheteiro é um otimista. Agora, olha só, eu quero logo saber do Duda Teixeira e ele vai ter que se acostumar a responder a essa pergunta agora que lançou o Almanaque do Pênis Brasileiro. Para além disso despertar a curiosidade aí de muita gente. A gente falou, a entrevista vai ser sobre o pênis, o Alba, eu quero fazer, então. Eu quero saber o seguinte, o que te motivou a fazer? É lógico que esse livro, numa livraria, todo mundo vai dar uma risada, vai dar uma folheada, mesmo que escondida ali, mas eu quero saber da sua motivação pessoal, Duda, para fazer esse trabalho. A história é que... esse já é meu 5º livro, né? Então, e todos têm essa pegada de curiosidade. Então, eu fiz já um sobre Grécia Antiga, fiz com o Leandro Narlock o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que tem um pouco essa coisa de pegar figuras conhecidas e contar a história de verdade dos sujeitos, né? Depois fiz um de Buenos Aires, que é um guia secreto também, então essa pegada de curiosidades. Fiz um outro que é o 100 Dúvidas Universais, que eram coisas do meu blog, do blog que eu tinha na Veja, né? E aí meio que eu sempre tô buscando um assunto que seja um assunto meio tabu, que as pessoas não falem muito disso, né? E que de repente para trazer um monte de história que as pessoas não conhecem. E aí 2015, então já tem 5 anos essa história.
tô nela faz tempo, eu decidi que eu ia fazer uma vasectomia, né? E aí eu fui atrás dos médicos e eu comecei, os médicos não queriam fazer, né? Falaram, você só tem uma filha, tua conta não deu ainda. Explica aí pro Eric Surita o que é a vasectomia, que ele não sabe. Você corta lá uns caninhos. Um bebê. É bom, né? Evitar problemas futuros. Né? Não, isso é bom, eu recomendo. Corta lá uns caninhos no saco e você goza sem espermatozoide, né? Bem simples. Evitar dor de cabeça. Também no final. O Ozzy fez isso. O Ozzy chegou a fazer isso. Bom, e aí no final eu fui parar, né? Eu consegui fazer, o médico topou, ele ficou com dó de mim, falou assim, cara, eu te ajudo aí, eu vi que você tá desesperado para fazer. No fim eu dei para ele uma garrafa de uísque, foi jeito de agradecer o cara. Mas aí, nas conversas que eu tive com esse cara, eu falei, tem um assunto aqui que ninguém fala, entendeu? Não tem livro sobre isso, né? Tem um puta do interesse, então eu vou fazer, né? E aí eu falei, vou fazer e aí eu faço, né? 5 anos depois o livro tá pronto. Não, para você conseguir fazer o vinheteiro participar do programa remotamente, é claro que é um assunto de altíssimo interesse. O vinheteiro que, volta e meia a gente fala aqui que ele tem certos problemas de autoestima, então ele aproveitou aqui a ocasião e deve ter muita dúvida. Vamos começar pelo vinheteiro. Qual é a sua dúvida a respeito aí daquilo que você chama de Bilal, vinheteiro? Olha, eu não sei, eu acho que todo mundo, inclusive no reino animal, todo mundo sabe que se colocar a sementinha dentro da hortinha, vai nascer alguma coisa. Então, por que diabos fazer vasectomia se todo mundo sabe que não pode jogar os gametas lá dentro? Não é melhor não fazer essas coisas? Você pega mais ou menos aí o que dá para responder e você escolhe um caminho e vai. Eu acho que aí é uma decisão de cada um, né? Cada um decide o que quer fazer, né? Acho que no Brasil a gente tem essa ideia de que o homem não pode fazer, né? E que a função do homem é meio que se reproduzir, né? Que é uma coisa meio religiosa, sei lá o quê. E a gente super defende, por outro lado, o direito da mulher, o corpo dela, né, de abortar e tudo, e de repente mesmo essas pessoas que defendem o direito do aborto não entendem que às vezes o homem quer fazer uma vasectomia e eu acho que é direito, né? Mas enfim, aí eu acho que cada um decide o que quer fazer e essa foi uma decisão que eu tive. E é menos invasivo, né, que a cirurgia da mulher. Você faz no próprio consultório, é rápido, só não pode voltar dirigindo para casa, mas é um negócio... Mas toma anestesia? Toma anestesia local. Bom, agora, fala aí. A pergunta que todos querem saber. Então deixa pra você. Tamanho médio do pênis brasileiro. Então isso aí Isso afinal se decide ou não se decide? Não, isso assim... Interessante, tem várias pesquisas já, né, que fizeram essa medição, né, no Brasil inteiro, né? E aí é 14,31, tá? 14 centímetros,31. Isso é o resultado de uma pesquisa do Cláudio Telokin, que é um gaúcho que fez essa pesquisa. Isso é uma piada já. Segura. Mas a vinheteira já ficou desanimadíssima. Eu tô abaixo da média. Né, vinheta? Mas isso assim, eu tô falando do pinto duro, né? E aí eu perguntei para ele, mas Cláudio, por que você foi fazer essa pesquisa, né? E ele falou assim, puta, Duda, a gente abriu, já faz tempo, um laboratório de urologia de saúde masculina em Porto Alegre. E aí ele falou assim, Duda, tinha tanto homem que vinha para cá querendo aumentar o pinto, que aí eu falei assim, eu preciso medir isso para ter uma média para falar pro fulano, fica de boa, sabe? Tá na média, né? Mas o que me espantou nesse número foi o 31, foi o 1. Que milímetro que a gente tá falando, entendeu? Eu acho que esse cara tinha 14,32 e queria dizer que tava acima da média. Aí ele jogou um 14,31 ali só pra, entendeu? Só pra surfar na onda. Uma coisa interessante. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. O problema disso aí é o seguinte, a gente vê nos filmes adultos que os caras sempre têm uma biluga muito comprida e de calibre muito beluga, grosso. Eu falei Bilal, ele fala né? E aí a gente fica envergonhado. É a mesma coisa que acontece com as revistas de moda, né? As menininhas gordinhas
ver nas revistas de moda umas meninas magrinhas bonitas. Aí a gente fica meio triste, né? Você já tentou o aumento de pênis, vinheteiro, ou não? Hã? Você já tentou fazer o aumento do teu bilugo? Não, primeiro ele quer as informações do Duda a respeito, né, vinheteiro? Mas ele falou, tem uma coisa que eu... tapinha nela pra ver se ela é crescida, né? De vez em quando a gente mede. Teve uma época que eu media todo dia pra ver se ela ia ganhar 1 centímetro. Mas ela nunca ganhou. Fala, Duda, fala. Duda. Uma coisa que o vinheteiro falou, aí até um serviço de utilidade pública, né? Quer dizer, os filmes... eu falei com o Cleiton Nunes, que é da Brasileirinhas, né? Que é acho que é a maior produtora brasileira de filmes pornôs, né? E ele falou assim, aqui só quem tem pau maior de 17 centímetros, né? Então, se a gente falou dos 14, que são 3 centímetros a mais do que o pinto normal, né? E eu falei, pô, mas por quê, né? E ele justificou, eu acho que faz até sentido, porque... se a mulher tem uma bunda muito grande, você meio que não vê, você tá filmando ali o negócio, você não vai ver muita ação, né? E, enfim, acho que mas aí tem esse problema, é que muito moleque cresce vendo filme pornô, o homem também, o hétero, né, não vê muito o pinto dos outros, e aí ele começa a achar que o normal é o pinto do ator pornô, né? E aí isso é um problema mesmo. Aí isso causa a síndrome do vinheteiro. Mas vem cá, quais são as outras questões interessantes aí que você encontrou? Pouco antes aqui de começar, o pessoal estava falando aqui na bancada da masturbação dos presos no sistema penitenciário. Como é que é isso? Eu entrevistei um preso que tinha saído da cadeia, né? E muitas das minhas entrevistas foi chegar para um fulano qualquer, assim, e falar assim, me fala aí qualquer coisa, né? Do tipo, sei lá, o que eu vou sair de tirar daqui, né? E aí esse cara falou, olha... na prisão, basicamente, a gente fica o tempo inteiro se masturbando, né? Até falou do Pânico aqui, falou, quando tinha o programa na TV, a hora que aparecia o Pânico era um negócio que tinha... Olha só, o sucesso no sistema penitenciário, Pânico. Engatilhando todo mundo. Ressocializando. Mas ele falava audiência assim, qualificada. Mas é porque ele fala que tem televisão na cadeia, pelo menos na cela que ele ficou, né? Hoje o cara vê o vinheteiro, dá uma brochada. Olha lá a carinha dele. Fala, mas aí ele fala que na prisão eles falam muito de tirar uma íntima, né? E que quando chega a hora do pânico, eles têm um banheiro, né? E aí que às vezes não é que faz fila na cadeia, né? Mas, por exemplo, um cara entra e você sabe que ele tá se masturbando, aí o outro já fala, eu sou o próximo, aí o outro fala, não, depois sou eu, né? Então, assim, já começa a fazer uma filinha ali pra entrar, né? E aí, outra coisa que é legal que ele fala, que preso bate punheta que nem urubu come folha. A gente fala, é que nem urubu come folha. Isso aí, mas o que isso quer dizer? Ele falou, não, porque é o seguinte, o homem gosta de mulher, né? Mas você tá na prisão, não tem mulher, então você tem que se virar com uma outra coisa. Então, o urubu gosta de carniça, né? Mas se não tem carniça, ele vai comer folha. Não tem cão caçar com gato, né? O Alba tá olhando ali. Não, sério, é porque rapaz, eu tô refletindo muito sobre eu tô refletindo sua personalidade. em algumas coisas que eu li ali, assim, de orelhada, né? Porque quando eu tinha a minha galera, né, lá em Santos, que seja 15 caras, a gente saía e a gente tinha um lema, né? Já que o assunto é aberto aqui, a gente, chegou sexta-feira, raspa a saca que hoje a gente vai pra balada. A gente tinha esse de raspar, né? E a gente tinha esse lema. E eu vi que tinha um negócio. Não deu aqui, pra entender bem, não. Esse negócio de raspar significa o que na prática? Fazer uma depilação. É que a gente era bem. Que era bem chulo. Que era bem chulo. E a gente, em vez de usar sacos, falava saca. Porque um amigo nosso ficou bêbado um dia e aí confundiu e aí ficou. E a saca aí, como é que tá? Porque a gente era assim. Entendi. E aí eu vi que tem... aqui no livro, um capítulo, por que uma bola é maior do que a outra. Queria que você explicasse. Eu falo, mas vamos falar da raspa-saca também daqui a pouco. Todas as curiosidades vão ser mortas aqui. Não, mas na formação ali do feto, uma bola desce antes da outra, né? Então, geralmente, não é que ela é maior, é que ela tá mais embaixo, então parece que ela é maior, né? Mas sobre raspar a saca, tem uma coisa interessante. Eu entrevistei
uma travesti, que é a Heloína dos Leopardos, né? E ela fez um show no Rio de Janeiro muito tempo atrás, e era um show que era um monte de homem pelado, né? E aí no final eles apareciam realmente completamente nus, né? E de pinto duro. Aí a gente já tomou uma estratégia para deixar o pinto dos caras duros e tal. E aí eu bati um papão com ela e ela falou: ó, Duda, tinha uma coisa que os meninos uma ideia que os meninos trocavam entre eles, né? Que era assim, todos eles se depilavam em volta. Por isso que você falou do raspa-saca, né? Eu falei, puxa, mas por quê? Então, assim, depilar essa parte de cima do pinto em volta, né? E ele falou, mas por quê? Não, é porque para ficar mais bonito e para parecer maior também, né? Quer dizer, aí uma dica, né? De serviço de utilidade pública. Raspa-saca, né? Se você quer que seu pinto pareça maior do que ele é, você pode dar uma limpada ali em volta, né? É um jeito. E fazer uma pergunta pra Cris também. Ai, meu Deus! Tamanho é documento ou não? Acho que isso também é utilidade pública aí pro... É uma pergunta ou é uma cantada? Principalmente pro nosso cidadão vinheteiro que tem um problema de autoestima e tal. É uma pergunta que ele me passou aí antes da... Eu acho que se não cair no negócio do micropênis, porque conheci um e é assustador, assim. A gente fica sem ação, na hora enfim, é muito tenso. Se não cair na história do micropênis, eu acho que tamanho não é documento, não. Acho que mais vale um pequeno espertalhão do que um grande bobalhão. Você fica meio... assim, nessa situação sua com o micropênis, assim, você fica tenso com você ou pelo cara não, também? Eu comigo! Mas você pensou no cara? Neiva do céu! É constrangedor, assim, porque o cara tá mal e é uma situação ruim que a gente sabe que pra ele, né, deve ser muito difícil de lidar e a gente também não sabe o que fazer, enfim. Falei com uma amiga também que saiu com outro semi-eunuco e a gente ficou nessa... Semi-eunuco. E aí a gente ficou nessa de, oh meu Deus e tal, como é que você reagiu? E a gente chegou à conclusão de que a gente entra na pilha da tensão, sabe? Não sabe muito... Mas e aí, como é que se conversa depois disso aí com o cara? Bom, pelo menos no meu caso e da minha amiga, o cara não deu abertura nenhuma, não rolou papo, não teve um... Então, veja bem, sabe? Era só uma forçação de barra pra só chupar loucamente, tipo, fica quieta aí. E a gente assim, moço, vem cá. Vem aqui pra cima. Ô, Duda, já que a gente falou de mulher aqui, tem o site do livro, né? almanacdopenisbrasileiro.com.br, todos podem entrar. Tem várias perguntas na introdução do site e uma delas, que certamente é respondida no livro, como todas as outras, é: as lésbicas precisam de um pênis para ter prazer? Até isso você investigou, Duda? O Brasil nunca teve inquisição aqui, tipo, de realmente construir, né, um tribunal aqui no Brasil e tal. Então o que a gente tinha na Bahia era os inquisidores virem para cá, né? Chegavam ali em Salvador e falavam assim, olha, a gente está procurando todo mundo com um comportamento que vá contra a moral católica, né? E aí eles pediam para as pessoas meio que se dedarem as outras, né? Então, tipo, o fulano, o Eric, não sei, que tá fazendo coisa errada e tal, alguma coisa assim. Susto, você também entendeu? Dedarem no sentido de caguetar, né? Isso. Porque o tema assim, permite caguetar, vários trocadilhos aqui. Segundos de tela azul aqui, calma. A Cris tá E aí você dando tem pânico. várias lésbicas que elas vão ser interrogadas pela Inquisição, né? E aí você tem uma situação interessante que é o inquisidor interrogando elas, né? E ele fala, puxa, mas as lésbicas falam, eu gozei várias vezes, né? Elas transavam entre si e tal, e falou assim, olha, eu gozei várias vezes, daí falou, mas você não tinha nenhum aparelho introdutor, né? Você não usava nada. E isso foi pergunta de Inquisição. Vocês estão vendo aí que o almanaque do pênis é cultura. Exatamente. E elas falam que não, né? Quer dizer, também assim, naquela época, elas meio que ficavam se esfregando de frente uma com outra, meio que simulando um ato sexual entre um homem e uma mulher, né? Era um pouco isso que as lésbicas faziam lá no Brasil colonial, né? Não tinha outras brincadeiras, né? De usar sexo oral, essas coisas, né? Mas essa coisa tava falando aqui do micropênis, né? Quer dizer, não só a lésbica gozava várias vezes, mas, por exemplo, tem uma história que eu conto aí também, que o homem tem as companheiras dos homens trans
que não tem pênis ou que tem um pênis muito pequeno porque tomaram uma coisa para o clitóris aumentar de tamanho, elas dizem que gozam muito e dizem que gozam mais do que gozavam com os maridos que eram héteros, né? Que eram normais, né? Pode falar normais, mas enfim, o problema, acho que, do micropênis é que muitas vezes é o sentimento que o cara tem, né? Quer dizer, o cara se expor, o pênis sair da vagina, né? Ele ficar deprimido e tudo mais, quer dizer, tem outras consequências, né? Mas a lésbica goza várias vezes, a esposa do homem trans goza várias vezes e nem por isso tem um pênis grande, né? Um pênis... Ô, Vinheteiro, você sabe o que acontece com a beluga depois da morte, Vinheteiro? Ela murcha. As unhas continuam a crescer, os cabelos também, mas a beluga diminui. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Não, ele responde isso no livro. Tá certo ou errada a resposta do Vinheteiro? Duda? Não, a única coisa que acontece depois da morte é que todas as válvulas do corpo se abrem, né? Então o risco que você tem é fazer xixi, né? Fazer xixi, fazer cocô, os líquidos saírem, né? Claro que se você não tem uma intervenção de jogar lá as substâncias químicas para pararem com o processo, né, do corpo ficar podre e tudo mais, o problema é que essas bactérias começam a digerir você por dentro e você começa a produzir gases e tudo mais, e aí o saco vira um negócio que parece um melão, né? Eu falei com um tanatopraxista sobre essas coisas e ele me mostrou a foto, é um negócio horrível, assim, né, o saco. Mas o que acontece depois do pinto é que você precisa daí fechar, você precisa fazer um negócio para o xixi não sair no meio do enterro, né? Então aí o cara que eu entrevistei, ele tinha dois métodos para fazer. Um que ele pegava uma faixa e dava um nozinho mesmo, né? Então isso acontece. Fechar a torneira. Eu conto essa história, todo mundo fica assim, né? Chega a doer, né? Chega. Mas ainda bem que tem a bancada aqui, porque o pé já deu 3 voltas. Né? Mas o outro é aquele, tem um negócio chamado tarap, que também chama de forca-gato, que é aquele negócio quando a gente vai no aeroporto e os caras põem pra fechar a mala, sabe? Zup! Só vai, já volta. Essa doeu mais ainda. Tinha achado ruim o paninho, querido? Ô, Vinheteiro, faz a pergunta aí pro Duda. Então, vocês falam e não falam das coisas importantes. O que fazer? Qual que é o método pra gente ganhar 1 centímetro ou 2 de biluga? Porque eu recebo um monte de e-mail aí falando que vai aumentar. Já gastei uma fortuna com esses métodos. E eu não aguento mais perder dinheiro com isso. Qual é o método? A gente não perguntou porque sabia que o Vinheteiro não ia resistir a essa curiosidade, entendeu? Então a gente estava aqui justamente nesse complô para deixar ele perguntar. Fala, Duda. Então, eu perguntei para vários médicos, né, sobre isso, e um deles falou uma coisa interessante. Ele falou assim: Duda, se eu tivesse um jeito para aumentar o pinto, eu ia ser o cara mais rico do mundo, entendeu? Porque eu ia vender isso super caro, né? E ia ter uma fila enorme de... Então, assim, não existe muito um jeito de fazer, né? Alguns até são problemáticos, né? Então, tem uns que eles põem uma substância chamada metacrilato dentro do pênis. É uma substância que ela não é absorvida pelo corpo, né? O problema disso daí é sentir o pinto toda hora fica mole, duro, e isso vai mudando de lugar dentro do pênis, né? Então, o pênis fica um negócio meio deformado. Então, tem casos aí de médico que depois tem que consertar isso daí, né? Então, é uma coisa... Outro é um que eles mexem no ligamento suspensor, uma coisa assim. Mas aí tem um problema que você depois tem que manter o pinto esticado o tempo inteiro durante vários dias, né? Então é muito difícil, você precisa de um instrumento. O Vinheteiro tá rindo, né? É melhor se conformar, né, Vinheteiro? É melhor se conformar. Eu acho que... Aquela piada dos indianos, né? Que amarrava a pedra e jogava longe. Ô, Duda, mas assim, não é só o pequeno que dá problema, grande demais também dá problema, né? Eu vi aqui na folheada que tem um caso aí específico, caso Maffei, é isso? Tem um caso Maffei que ele tinha um pinto... É uma história foi documentada por um professor aqui do Hospital de Medicina aqui da USP,
que ele tinha um pinto tão grande que quando o pinto ficava duro, ia muito sangue pro pau dele. E aí ele ficava meio mole, sabe? O sangue meio que saía do cérebro. E então toda hora que ele trocava de cabeça, né? O sangue trocava de cabeça. E aí toda hora que ele ficava excitado, o cara começava a ficar meio zonzo e desmaiava, né? E aí é uma história trágica, na verdade, porque o cara acaba se matando, né? Ele se suicida, né? E tem a história que para cada homem que busca na internet como aumentar o pênis, né? A pergunta que o vinheteiro fez, né? Desculpa, para cada mulher que faz essa busca na internet, tem 170 homens fazendo essa busca. Então é muito mais uma coisa que está na cabeça dos homens, né? Do que na das mulheres. E quando as mulheres buscam isso na internet, para 40% delas, a queixa não é que o pênis é pequeno, mas é que o pênis é grande, né? Então, tipo assim, elas, na verdade, isso está incomodando elas querem um pênis menor, né? E pra gente concluir, já estamos nos encaminhando para o final do programa, infelizmente, que está muito divertido. Tem uma pergunta também cultural, histórica. Por que Zumbi é Zumbi dos Palmares, né? Teve o pênis cortado e colocado na boca. Puta, isso é uma história que o Zumbi, recentemente, ele virou até um símbolo aí dos homossexuais, né? Porque diziam que isso é o mote lá na Bahia, do grupo gay da Bahia, dizendo que isso foi feito como uma punição pelo fato dele ser gay, né, do Zumbi ser gay, e ele era gay porque ele também era conhecido como sueca, né? Ele foi criado por um padre que era um homossexual, tem toda uma história para justificar isso, né? Mas é muito difícil você pegar um historiador dizendo, olha, realmente esse tipo de punição, né, acontecia porque o fulano... Tem outros, não tem casos na América Espanhola, né? Mas tem casos no Brasil, sim, disso ter acontecido, né? De você ter um ex-escravo, uma coisa assim, com esse tipo de punição, né? Então é essa a história do Zumbi dos Palmares. O vinheteiro tá passando um monte de gente aí atrás de você na câmera. Estão arrumando a casa. Estão arrumando a casa aí, vinheteiro. Então, é lógico, o castelo aqui precisa ser limpo. Mas deixa eu fazer uma última questão. As donzelas, as moças, também têm esse desejo por ter uma champola grande e uma champola gorda? Ou só os homens que querem ter um membro maior? Vinheteiro, o que eu vi é que é uma coisa mais masculina mesmo e que é muito presente entre os gays, né? Quer dizer, porque o gay, aí você soma duas coisas. Uma é ele com o corpo dele, né? A outra é porque ele gosta do pênis no corpo do outro. Então você junta dois gays, então você tem uma importância enorme para essa coisa do tamanho do pênis. E aí uma coisa que eu descobri na apuração é que eles trocam muito foto de pênis. Um manda a foto do pinto pro outro, né? E aí também descobri que tem muito caso de pênis fake, né? Tipo assim, o cara recebe a foto de pênis de alguém e encaminha pro outro, né? E isso rola muito nos aplicativos aí de paquera, no Grindr, por exemplo. Eu cheguei a entrar no Grindr para poder fazer essa apuração e tal, e eles me falaram isso. E lá no Grindr eu achei até um cara que falou assim, olha, eu desenvolvi aqui uma habilidade, eu sou um detetive de pinto. Eu falei, não, como assim? Eu falei, não, o cara manda foto, eu consigo saber se é de verdade ou de mentira. Eu falei, pô, como assim, né? Assim, não, eu olho o tom da pele, né? Sem contar que o cara já tem um acervo enorme, né? Então ele sabe dizer esse aqui eu já recebi, né? E ele falou assim uma coisa, se o cara é destro, se o cara é destro, ele guarda pra esquerda. Se ele é canhoto, ele guarda pra direita. Eu falei, caralho, meu cara realmente manja. Sabe mais que eu. Mas enfim, isso aí eu falei com outros gays e eles falaram, não, isso não tem nada a ver, cara. Se o cara é destro, ele guarda pra onde ele quiser. Né? O vinheteiro fez essa pergunta aí, eu achava, porque tinha uma brincadeira muito comum na minha adolescência lá no Rio de Janeiro, que as mulheres queriam, na verdade, transformar em um tamanho menor, né? Que tinha o produto que o pessoal brincava, que era o Virgin Again. Transforme o seu maraca em uma bariri.
né? Que é o Maracanã, que é aquele estádio grandão. E a Rua Bariri, que é o estádio do Olaria, pequenininho. Então, convira ninguém, você transforma o seu Maracanã em uma Bariri. Exatamente. Esse produto anunciado. Olha, Duda Teixeira, um dos maiores jornalistas do país, lançou esse livro muito divertido, cheio de curiosidade, como vários outros que ele já lançou. O Almanaque do Pênis Brasileiro. E você encontra mais informações em almanaquedopenisbrasileiro.com.br. Mostra aí, aqui, ó. Eric Surita e Cris Paiva mostrando aí o livro na imagem para você que nos acompanha no YouTube, jp.com.br/zoeira. Muito obrigado, Duda, pela presença. Valeu, que agradeço. Valeu, vinheteiro. Valeu, Alba. Valeu, Cris. Muito obrigado pela participação. Eric Surita, Zoeira Cultural. Toda semana aqui na Jovem Pan, jp.com.br/zoeira. Indica para os amigos que muita gente vai querer acompanhar esse programa. Até a próxima. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro.